Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira. Eu sou o Fatiello. Nós somos aqui do Rede Rafas e hoje a gente vai falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre a tal nova gestão no setor de dramaturgia da Rede Globo, chefiada pelo Ricardo Waddington. Exatamente. A gente sabe que nos últimos anos quem comandava aí esse setor da Rede Globo era o Silvio de Abreu, que teve sim pontos altos, mas também muitos pontos baixos. E com essa nova gestão, a coisa parece que vai ser um pouco mais diferente. Então, após a vinheta, você vai conferir junto com a gente o que nos aguarda nessa nova gestão do setor da teledramaturgia da TV Globo. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, para a gente começar a falar sobre o Waddington à frente da direção de dramaturgia da Globo, que tal a gente dar uma pincelada, digamos assim, na gestão do Silvio de Abreu? Para mim, os pontos fortes foram que ele promoveu muitos autores novos, né, para serem titulares de novelas aí que fizeram grande sucesso. A gente tem aí como exemplo Bom Sucesso, Totalmente Demais, Rock Story e outras, várias novelas aí que fizeram sucesso no horário das 6 e das 7. Já os pontos negativos, eu considero, por causa da audiência, né, a intromissão e a modificação de novelas. Posso citar aqui como exemplo Babilônia e A Lei do Amor, que foram novelas que não deram audiência de início, só que foram tantas mudanças, e mudanças assim tão sem sentido, que acabaram desconfigurando as novelas. E as novelas, querendo ou não, no começo elas eram boas, né? Babilônia, por exemplo, a baixa audiência dela não foi por questão de qualidade, foi um boicote moral, né? Tava em alta ali, aquela alta moralidade, né? O conservadorismo, então teve ali temas que tocaram na ferida e a audiência caiu e mudaram tudo na novela. E A Lei do Amor foi o azar, né? A falta de chamadas no ar, o azar de começar em pleno fim do ano, e assim, a baixa audiência prejudicou jogos de futebol sendo exibidos e fazendo a novela começar meia hora mais cedo, e ninguém sabia de nada. Então, assim, foram fatores que prejudicaram a audiência da novela e, consequentemente, prejudicaram o enredo como um todo, porque teve que ter modificações e essas modificações não ajudaram em nada na novela. Então, assim, para mim, o ponto fraco da gestão de Silvio de Abreu foi esses pontos. E daí o que aconteceu? O Silvio de Abreu, foi jogado para escanteio e entrou Ricardo Waddington. Exatamente. Então o Silvio de Abreu aí, como o Rafa falou, ele teve os pontos altos, que foi essa variedade de autores, muitas oportunidades para quem estava, né, começando a dar as caras no ramo da teledramaturgia. Porém, acontece que o quê? Além do que o Rafa citou, muita coisa caiu na mesmice, no marasmo. Então ele sabia que para dar audiência era só botar Valcir Carrasco. Se a gente pegar para acompanhar a linha do tempo do Valcir Carrasco na TV Globo, a gente vê que nos últimos anos ele não parou. Todo ano ele estava no ar, seja com novela das 9, seja com novela das 7, das 6, novela das 11, reprise, enfim. O ano inteiro a gente tinha um pouquinho ali de Valcir Carrasco e todas as vezes que ele aparecia, a audiência ia nas alturas, né? Como explicar o fenômeno de Eta Mundo Bom? O horário das 6 estava lá embaixo, ninguém não dava mais nada para esse horário, até que chegou uma novela caipira, clichêzona, com um filtro super amarelo, sem cor, e bateu recordes e recordes, mais de 30 pontos no consolidado, capítulo atrás de capítulo. Então, assim, como explicar o fenômeno Valcir Carrasco? E também o Silvio ficou muito acomodado. Se a gente pegar, por exemplo, o horário das 7, toda novela das 7 tem as mesmas características. A gente não encontra mais novela tensa, mais novela séria, como A Viagem, por exemplo. Sempre são tramas assim de fácil entendimento, que não tem muitos mistérios, muitas coisas difíceis para o público entender, que é tudo aquele ali, né, joga na nossa cara mesmo já o que poderia render algo a mais. Então, assim, eles não se preocupam, principalmente no horário das 7, em trazer essa variedade de gênero. Sempre é um pastelão, sempre é casal romântico, sempre é triângulo amoroso, sempre é o público ali dividido e se deparando com as mesmas questões. Então, quando o Ricardo entrou na teledramaturgia, ele falou assim: isso vai ter que mudar, e ele apontou alguns diferenciais que ele quer. Então, aquilo que o Silvio de Abreu trouxe e super funcionou, eles vão manter. Acredito eu que novos autores vão ser revelados nessa nova gestão, vai ter coisa nova, principalmente agora com Globoplay, séries, coisa que o público, assim, tá se apegando mais, não só a teledramaturgia, né, não só a novela, de passar meses e meses acompanhando uma história. Então, conforme o mundo vai se evoluindo,
conforme novas plataformas de entretenimento vão surgindo, a emissora precisa se adaptar a esses formatos que vão aparecendo. Então a Globo aí tá sabendo fazer isso muito bem, e eu acho que essa nova gestão entrou num momento muito importante. Porém, o Ricardo, ele bateu o martelo, ele falou que ele não quer mais tramas assim rasas, né? Essas tramas tipo Foster Carrasco, né, gente? A Dona do Pedaço, O Outro Lado do Paraíso, o Outro Lado do Paraíso. Haja Coração. Então assim, ele não quer essas tramas. Oi? Haja Coração também. Exatamente, essas tramas assim, principalmente da 7, né? Pegando o gancho no que eu já falei, essas tramas que o público, assim, assiste por assistir e entende tudo. Ele quer voltar com aquelas novelas que caem na boca do povo, mas de maneira positiva, e que seja uma coisa mais culta, história mais aprofundada, temas sociais que são apresentados de maneira assim, mesmo para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar. Vamos pegar o caso de Mulheres Apaixonadas, que foi reprisada aí pelo Viva. Eu acho que na questão de temas sociais, essa novela ela abordou vários. Tanto que a trama principal acabou ficando em segundo plano, e esses temas, essas histórias que tinha esse cunho social, acabou ganhando destaque, e todo núcleo tinha ali algo interessante para apresentar para o público. Todo núcleo caiu na boca do povo, e todo núcleo, de certa maneira, teve o seu destaque. Então o Ricardo, ele quer voltar com isso, não é mesmo, Rafa? Exatamente, ele quer investir ao mesmo tempo numa certa ousadia na direção e em toda a parte técnica das novelas, pegando a linha mais de série, uma linha mais cinematográfica. Ele quer investir em histórias mais amarradas, em enredos mais elaborados, e também para fazer com que, como que o Rafa já disse, que caia na boca do povo, né? Para você cair na boca do povo, não precisa ser só uma novela circense, não precisa ser só uma Dona do Pedaço, um Outro Lado do Paraíso, uma coisa chocante, né? Tem que ser uma história que amarre o povo, que fisgue o povo ali na frente da TV. Como o próprio Rafa falou também, o exemplo de Mulheres Apaixonadas, e toda aquela trinca, né, que veio, trinca não, né, uma sequência inteira que veio, Mulheres Apaixonadas, Celebridade, Senhora do Destino, América, até na época Belíssima, né, que hoje em dia é considerada uma novela meio apagadinha e prejudicada por causa da sua última reprise, mas teve uma boa repercussão. Páginas da Vida teve merchandising sociais assim muito pertinentes, Paraíso Tropical. Então assim, foram novelas assim que tinham um enredo muito bem elaborado. Vamos pegar Belíssima, por exemplo, é um roteiro assim, por mais que eu não seja fã, mas a gente tem que conhecer que o Silvio de Abreu investiu pesado no roteiro de Belíssima. Era uma novela assim que não era tudo jogado ali às claras, e caiu no gosto do público lá em 2006. Então o Ricardo Waddington, ele quer trazer isso novamente para as novelas, assim, sabe? Como, por exemplo, o Horário das 7, em vez de ser só comédia, só novela de fácil entendimento e só para fazer dar risada, aquelas comédias românticas, bobinhas, estilo Daniel Ortiz, ele quer trazer uma diversidade maior. Vamos pegar, por exemplo, aí nos anos 90, em que ao mesmo tempo que acabava uma Olho no Olho, que era uma novela amaldiçoada, digamos assim, entrava uma Viagem com uma trama pesada, mas com um fator emocional muito forte, né? Uma mensagem ali de conforto, de amparo, de alento para as pessoas. E a sua substituta foi uma 4x4, uma comédia ousada, bastantes descamisados, piadas, né, e tramas com alta conotação sexual. Então assim, é essa diversidade, ao mesmo tempo no horário das 9, né? A gente pode pegar, por exemplo, aí nos últimos anos, ali antes de O Outro Lado do Paraíso, que teve trama ambientada em Tocantins, aí veio O Segundo Sol, que foi na Bahia, O Sétimo Guardião, que foi um realismo fantástico. Mas antes disso, antes dessa sequência, a gente só tinha aquele eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Rio-São Paulo. Não tinha a diversidade que a gente tinha, por exemplo, nos anos 90, que a gente saía de Uma Próxima Vítima, que era uma trama totalmente policial, entrava ali uma Explode Coração, que era uma coisa mais romântica da Glória Pérez, e depois já vinha O Rei do Gado, totalmente rural. A sua substituta foi A Indomada, realismo fantástico, e depois veio Por Amor, né? Aquele universo do Leblon, do Manuel Carlos, uma pegada mais emocional, e a sua substituta foi Torre de Babel, aquela coisa pesada e chocante, forte do Silvio de Abreu. Então eu acredito que seja isso que o Ricardo Waddington queira trazer de novo, novelas com temáticas diferentes,
e que caiam na boca do povo, porque até hoje, por mais que Torre de Babel tenha sido prejudicada, né, tenha flopado ali no começo, mas até hoje é uma novela lembrada, até hoje é uma novela querida por muita gente, e até hoje isso repercute. Por Amor, vamos pegar aí Por Amor, recentemente a gente fez aqui no canal vídeo de novelas atemporais, e eu acabei esquecendo de falar de Por Amor, que realmente também é uma novela atemporal. Ela reprisou aí em 2019, e até hoje a questão da troca dos bebês cai na boca do povo. Então eu acredito que é isso que o Ricardo Waddington quer trazer de novo, ao mesmo tempo que ele quer meio que inovar a parte técnica, a direção. Aí, né, os mais conservadores de novela vão falar, mas novela tem que ter imagem de novela, novela não pode ter filtro, nem nada. Só que a gente pode pegar, por exemplo, o próprio Ricardo Waddington, quando ele dirigia as novelas, ao mesmo tempo que ele tinha o potencial de dirigir Uma Mulheres Apaixonadas, no ano seguinte ele dirigiu Cabocla, uma novela rural, e anos mais tarde ele fez uma parceria de sucesso com o João Emanuel Carneiro, fazendo A Favorita e Avenida Brasil, que tinha uma linguagem assim totalmente cinematográfica, nunca vista na TV antes ou vista raramente nas novelas. Eu particularmente torço que realmente seja essa linguagem cinematográfica assim, tipo, que dê pra gente assistir, não seja algo chocante, como a gente viu, por exemplo, com o José Luiz Vilamarim, colocando areia e mais areia na nossa cara em Onde Nascem os Fortes, né? Ou um filtro assim meio apagado, como ele fez com o Rebu. Eu acho que essa linguagem assim extremamente cinematográfica tem que ficar para as séries e minisséries, e nas novelas tem que ser uma coisa bonita, uma coisa que encha os nossos olhos, uma fotografia bonita, mas que ao mesmo tempo seja sutil, não seja nada chocante, não seja nada muito ousado. Tem que ousar, mas com uma certa sutileza e um certo cuidado, porque é aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. O pessoal que trabalha com novela, eles têm que estar cientes que eles estão entrando na nossa casa, na casa dos telespectadores, sem pedir licença. Então você tem que tomar esse cuidado com tudo que envolve uma novela, seja com as tramas, seja com a parte técnica, seja com tudo, você tem que tomar um certo cuidado, ousar, mas com sutileza. Exatamente, porque assim, essa nova gestão, né, esse novo formato que ele quer trazer para a teledramaturgia, ela pode ser muito bem sucedido, mas também não. Por quê? Existem vários tipos de público. Tem aquele público mais moderno, que gosta de ver temas mais atualizados, mas a gente não pode ignorar também aquele público mais conservador, que prefere algo mais água com açúcar. E também a cabeça das pessoas mudou conforme o tempo. Então, no passado, a gente só tinha, assim, as novelas para se distrair, para embarcar em uma história, então as pessoas gostavam de acompanhar, as pessoas mergulhavam mesmo na trama e tentavam ligar os pontos, e a única maneira de saber o que ia acontecer era nos resumos que aparecia nas revistas. Hoje em dia não. Talvez hoje em dia o público não tenha mais paciência para ficar esperando algo acontecer, para desenrolar todo um mistério, querem tudo assim mais jogado, mais na cara. Então é o risco que a gente vai estar correndo. Eu acho um risco super válido porque, como já foi dito aqui, é bom essa variedade, né? Dá para agradar todos os públicos, indo do rural ao policial, do romântico ao drama, ao pastelão. Isso não quer dizer, por exemplo, que Valcir Carrasco não vai ter mais vez na TV. Nossa, não vamos mais ver Valcir. Com certeza ele vai aparecer do jeito dele, mas não com a mesma frequência que ele aparece. Porque chega um momento que a nossa cabeça tá tão assim que a gente, nossa, vamos querer ver um circo, vamos querer ver uma coisa mais assim, sem sentido, sem pé nem cabeça. Aí vai ter o Valcir Carrasco. Nossa, quero me apegar mais, sabe? Sentar, relaxar na frente da TV, ver imagens bonitas, uma história, né, mais calma, tranquila. Vem aí uma trama rural. Nossa, quero ficar apaixonado, quero ficar, né, acompanhar como que é o dia a dia das pessoas, tramas mais familiares. Vem agora a Alicia Manso, que eu acho que tem muito uma pegada do Manuel Carlos. Então, assim, definir esses estilos, eu acho que faz muito bem pra TV, traz essa variedade e algo que a gente só vai saber ao certo se vai funcionar ou não quando colocar em prática, porque o público ele vai ter mais entretenimento, vai ter mais estilos de novela, mais gêneros de tramas para acompanhar, coisas que vão ter que colocar a cabeça para funcionar. Por exemplo, A Próxima Vítima. A novela era um quebra-cabeça em que toda semana ou todo capítulo uma nova peça era apresentada para o público ir montando esse quebra-cabeça. Quando tem um Quem Matou numa novela, exatamente isso que acontece. A Janete Claire, quando ela fez Pai Herói, o assassino de Pai Herói, antes mesmo de revelar o assassino, que na verdade não foi super revelado, mas a gente tem um vídeo aqui no canal falando disso, ela ao longo dos capítulos foi dando algumas pistas, alguns elementos para fazer o público descobrir quem era o grande assassino,
Então isso eu acho super fantástico, sabe? Caraca, o que um autor faz pra brincar com o telespectador, que é ali quem tá assistindo, quem tá todos os dias acompanhando. Mas pode ser também que as pessoas não tenham mais paciência para esse tipo de coisa. Quer sentar, ver uma novela, pá, levantar, desligar a TV e dormir sem ficar pensando, confabulando. Então, como eu falei, é algo que a gente só vai saber se vai dar certo ou não quando finalmente arregaçar as mangas e ser colocado em prática. E é exatamente isso que o Waddington quer resgatar, né? Ele quer que as pessoas, por exemplo, comentem sobre as novelas na fila da panificadora, que as novelas saiam não apenas nos resumos dos jornais e tudo mais. Ela quer que saia, por exemplo, o caso de O Rei do Gado, né? Que saía nas páginas políticas por causa da abordagem do Movimento Sem Terra, né? Então ele quer aguçar isso. Mulheres Apaixonadas, que ajudou a implementar leis, a modificar leis, a deixar mais rigorosas, né? A questão da violência doméstica, a questão do maus tratos aos idosos. Então ele quer que a novela, né, tenha esse papel, né? Essa boa repercussão dos assuntos que estão sendo abordados ali na novela, eles passarem da TV e começarem ali a permear o cotidiano. E um outro ponto bastante bacana, que eu particularmente gostei bastante dessa nova gestão do Waddington, é que ele vai procurar a investir em roteiristas e diretores ao longo do Brasil. Então não vai ficar só naquela bolha global, né? Ele vai ir atrás de diretores, de novos talentos que estão aí ao longo do Brasil. Então, assim, diretores e roteiristas que trabalham com série, né? Que já tem um portfólio em séries da Netflix, da Fox, enfim, das outras emissoras, né? Ele vai procurar puxar para a Globo, eu acredito, mais para as séries e minisséries, para o Globoplay. Então aí a gente vê um cuidado não só com a TV aberta, né? Ele também quer chamar a atenção para o Globoplay, porque a gente vê aí que o Globoplay tá chamando bastante público, e principalmente para os nossos conteúdos nacionais, produzidos originalmente pela Globo. Já tem uma vasta lista de produções originais do Globoplay e de sucesso, como Desalma, que estreou recentemente agora Onde Está Meu Coração, Aruanas, que são temáticas assim totalmente variadas e que deram certo no Globoplay. E a equipe, né, não é somente aquela bolha global que a gente conhece, nomes já carimbados da emissora. São pessoas de fora também que estão aí espalhadas ao redor do Brasil no audiovisual brasileiro. Então ele vai investir, vai ir atrás na procura de equipes para produzir conteúdos para o Globoplay, que consequentemente uma hora ou outra vai ser exibido na TV aberta, no canal da Globo também. Então eu achei isso, assim, muito bacana. Quem sabe não seja essa a nossa hora, né, Rafa? Começar a fazer nosso portfólio aí para, enfim, começar a produzir para a Globo, é? Exatamente. Não sendo nada como o Rafa Kalimann, tá tranquilo, pode vir, pode produzir, que tá valendo. Bom, então, tem mais alguma coisa para falar? Não, só isso, só. Pode encerrar então, né? Pode. Bom, então a gente vai ficando por aqui, mas claro, antes a gente quer saber a sua opinião. O que você acha dessa nova gestão do Ricardo? Acha que ele deveria seguir os moldes que o Silvio de Abreu já deixou? Ou tá super certo, tem que variar mesmo? Antes de comentar aqui, compartilha esse vídeo com a galera para saber a opinião deles. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que a gente traz especialmente para vocês. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá, tchau, tchau. Nossa, esse a gente falou bonito, hein?